Então, ele guarda esse segredo da família. Quando a Mirabel encontra com ele mora dentro da casa, entre uma parede e outra. É uma casa grande, uma casa que conversa com a família, os ladrilhos se movimentam, a gaveta abre sozinha, lava a louça sozinha. Eu achei ótima essa parte. E aí, num determinado momento, como ele vive escondido no porão, né, nessas partes da casa, ele fala para Mirabel de tantas coisas da família que ele sabia que ele fazia parte. Isso mesmo, Ju, elementos fogo, ar, água e terra. Isso mesmo, ele faz essa condensação de tudo. E ele fala para ela: eu já sabia que a casa estava em ruínas, que tinha alguma coisa dando errado, porque ele se disfarçava de pedreiro, de encanador, de eletricista. Então, quando ele percebia que a casa estava com rachaduras, com alguma coisa, ele se disfarçava. E aparentemente ninguém percebia que ele estava tão presente. Então, bom, a Julieta é filha também da matriarca, né, da Alma e do Pedro. Ela tem o dom de curar as pessoas pelos alimentos, mas em compensação ela não consegue curar a dor da própria mãe pela perda do marido. Então a Alma, ela tem uma fisionomia bem sisuda, né, bem brava, controladora, Fragoso é a mesa de som, central de mídias e comentarista. Ele é minha produção, Renato. Ele é tudo de bom. Então, eu achei bem curioso essa analogia que eles fazem, né? Uma filha que tem a capacidade, de, através dos alimentos, da comida gostosa, da comida cheirosa, que une a família, e ela não consegue curar a dor da própria mãe, embora veja que a mãe é triste, né? A mãe a Dona Alma, ela não se casou com ninguém, ela era tão fiel ao amor do Pedro que ela não se permitiu ter um outro amor, enfim, e ela fica sozinha, né? Então é curioso que o marido da Julieta, que é o Agostinho, ele é um desastrado, ele morre fazendo um monte de coisa errada, ferrão de abelha, tropeça, machuca o dedo, e ele precisa da esposa para... Não te achei desastrado, mas é só uma analogia que eu achei interessante do desenho, é essa, de né, num casal, o equilíbrio, né? Ela tem o poder de cura pela alimentação e ele é um marido desastrado. Então, um depende do outro, de uma certa forma, numa brincadeira que a Disney faz aqui. Que a Mirabel é filha da Julieta. Então, por mais que ela fale para a filha, tem uma fase dela que eu até notei aqui, que ela falou assim: eu queria que você se visse como eu te vejo, filha, perfeita. Então, não é porque você não recebeu o dom da vela que você é a ovelha negra. Não, eu vejo você com todas as riquezas, né, das suas características, de todas as coisas boas que você faz. Mas a Mirabel está tão focada em agradar a avó, porque a conexão com a avó é muito forte, ela acha que a avó não a ama. E aí a gente vai falar do Agostinho, né, que é um azarado que precisa da esposa, muito bacana. Ele também é bastante amoroso, ele é paternalista, assim como Pedro era em relação aos filhos, embora Pedro tenha uma participação bem pequena no desenho, mas mostra um pai muito acolhedor, muito preocupado. O pai da Mirabel tem essa característica. Quando ele percebe que a Mirabel descobriu o segredo da família e que o negócio vai ferver, ele toma as dores da filha, tenta esconder ela, tenta proteger, mas ele tem um pouco de dificuldade. Ele enfrenta a Alma em vários momentos. Isso eu acho bem bacana, que é o que a gente percebe em muitos casamentos. Uma coisa que eu queria falar, que só me veio agora, lógico que, né, o desenho é uma grande metáfora, mas a família Madrigal, eles moram todos na mesma casa. Então, quando a gente vai olhar para os relacionamentos de casal, não existe muita intimidade, não existe muita liberdade. Qual é a grande dificuldade quando a gente vai se relacionar num casamento? Hellinger fala bastante sobre isso. Que nós, quando vamos nos casar, a gente tem que se desconectar de uma certa forma da família de origem. Ah, eu vou abandonar minha mãe e meu pai? Não, não é isso. É uma desconexão pontual. Se eu continuar dando satisfação da minha vida, se eu continuar me portando só como filha e não como esposa, não como marido, eu vou ter muita dificuldade com o meu companheiro, com a minha companheira. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de famílias que moram junto, isso é mais fácil de perceber, como os sogros, né? A sogra, o sogro, né? Não é à toa que a gente fala assim, ai, sogra, né? Esse peso que a gente coloca nas costas da sogra.
porque muitas vezes o parceiro, ele não consegue fazer essa ruptura, ele não consegue deixar de ser o filhinho da mamãe e falar, nossa, daqui para frente eu vou ter a minha vida a dois, eu vou ser adulto, não vou abandonar meus pais, mas eu também vou seguir a minha vida, e eu consigo ser mais feliz e harmônico. E quando a gente vai observar isso na constelação, como o marido, ele perde força no casamento, quando os pais da companheira ou do companheiro, não faz diferença, eles invadem o casamento, eles mandam, eles dominam. Não é só o movimento de cima para baixo de dominação, mas também deste filho ou desta filha de se submeter a, a essa postura do pai ou da mãe. É exigente? É claro que é exigente, mas é um preço também. Se a gente não fizer essa desconexão, a chance desse relacionamento de casal sofrer é grande. A Luísa é a filha mais velha desse casal, da Julieta e do Agostinho. Ela recebe como dom da vela, né? Ela é muito forte, ela carrega tudo. Então, ela carrega os burricos, ela carrega os pianos, ela carrega o que for, ela muda a igreja de lugar. Então, é riquíssimo, gente. Essa metáfora é riquíssima de quantos filhos mais velhos acham que tem que carregar a família nas costas. Não só... quando a gente vai falar de constelação, sim, o filho mais velho, ele tem a incumbência de manter os dogmas da família, os princípios da família, que pode ser algo pesado, dependendo de como a família trabalha isso. Via de regra, o filho mais velho, ele acaba honrando o trabalho da família, não necessariamente, mas via de regra. Quando a gente vai fazer uma sucessão empresarial, comumente é o filho mais velho que dá mais certo para manter aquela empresa no seu caráter mesmo. Quando o filho mais novo recebe essa empresa, por exemplo, pode virar um conflito? Pode, mas aí é uma coisa que a gente tem que olhar qual é a força de cada um. Se o filho mais novo pedir permissão para os mais velhos, ele tem força de vida para fazer com que aquela empresa ela continue dando muito lucro e sucesso. Se ele chega lá e fala, eu sei tudo, eu acabei de chegar das melhores universidades, eu sou moderno, eu vou fazer tudo de melhor aqui, a chance dessa empresa ruir é bastante grande. Então, só que não, lógico que não é nesse ponto que vai falar para a Luísa. O que vai tratar da Luísa, que eles foram muito felizes, é como esse peso, num determinado momento para ela, é um orgulho, né? Ela fica super contente. E isso a gente vê muito nos orientais, os japoneses, os chineses, né? Os coreanos. É verdade. Eu acho que, inclusive, não sei se eu vou falar bobagem, mas tem muitos países do Oriente Médio que também tem isso. É o filho mais velho que dá continuidade. O ocidental ele já é mais bagunçado, né? Mas o oriental, isso é muito fácil da gente perceber. Exatamente. Então a Luísa, ela sente orgulho dela ser mais forte, né? Porque ela é chamada por todo mundo. Gente, olha que delícia, todo mundo lembra de mim, todo mundo me pede as coisas. Eu sou a que faço, né? Eu sou ativa. Isso é uma delícia. Mas também tem um preço. Por ser o que ajuda tudo, o altruísta, pode pedir que a Luísa sempre vai falar assim, né? Então vai lá, fala com a Cláudia vai dar um jeito. Não só a questão do filho excluído, mas se eu deixar de fazer o que eu estou acostumada e for para uma outra profissão, como minha família vai olhar para mim? E se eu me divorciar, como minha família vai olhar para mim? E se eu morar em outro país, como que as pessoas vão olhar para mim? Né? A gente se faz essa pergunta inúmeras vezes no decorrer da vida. Se eu mudar de postura, se eu deixar de ser desse formato, o que vai acontecer comigo? E quando a gente sai dessa boa consciência familiar para má consciência, é um choque, é doloroso. Vamos falar então da Isabela. Isabela é a segunda filha do casal. Ela tem o dom de fazer as plantas, as flores, ela ilumina, ela traz alegria para as pessoas e ela acha que isso é o símbolo de perfeição. Afinal de contas, as flores, ela tem o símbolo, né, de um dos atos mais perfeitos de Deus, são as flores, pelo aroma, pelas cores, pelos formatos, delicadeza. Então, a Luísa, ela se coloca nesse papel de ser a perfeita da família. E ai, que preço, né? Assim como a Luísa, a Isabela também paga um preço muito alto por tentar agradar todo mundo. E também não somos nós nesse papel. A gente quer agradar o tempo inteiro os nossos pais.
E quando eu não agrado, eu sofro com isso. Então eu pago também um preço muito alto por isso. A Isabela ela chega ao ponto de aceitar se casar com o Mariano, que é alguém que ela não gosta, né? Que quando ele vai pedir ela em casamento, ela faz aquela cara de ai, ai, agora, né? E casamento é algo tão grandioso, como é que eu vou falar sim para isso e não para minha família? E aqui embaixo, eu achei uma figurinha na internet que eu achei surpreendente, a semelhança do Mariano com o Pedro. Então, a Alma, que é a avó, ela meio que conduz esse casamento. Ah, Isabela, achei um pretendente perfeito para você, que é o Mariano. E, curiosamente, ele é a cara do avô, né? Um pouquinho mais forte, talvez, mas tem uma conexão física bem grandiosa, né? E a Alma fica muito brava quando a Mirabel estraga o noivado. E para quem não viu o desenho, também não vou contar como ela estraga o noivado, senão vocês vão perder a vontade do filme. Mas é muito legal. Sim, a Mirabel estraga o noivado. E por trás de tudo isso existe também uma exigência, né? Voltando ao desejo de perpetuar também as características da pessoa, achando que ele ia ser o marido ideal. E aí a gente logo, logo vai falar de Mariana. Eu queria que vocês observassem uma coisa, mas vamos para a próxima. Oi, Ju. No caso, né, a avó projetava, né, essa expectativa de reviver aquilo que ela não viveu, né? E na neta, né? E isso era muito pesado, né? Para menina, para Isabela, era muito pesado. Muito pesado. Quantas coisas são pesadas para nós, né? Quantas coisas a gente também faz para os nossos filhos que é pesado e a gente não percebe. Assim como a alma, a gente acredita que aquilo é bom, mas na verdade não é. É bom para mim. Então casa você com ele, né? Se é tão bom assim, né? Mas é bem interessante e nas constelações a gente vê isso com bastante clareza. Alguns atos que são dolorosos da gente observar, algumas imposições familiares que não nos servem mais. Por trás disso existe amor de quem está fazendo aquela exigência, né? Mas aí eu vou fazer spoiler no filme. Vamos lá para o próximo. A Isabela ela vai representar ela vai representar a boa consciência, né? Agradar, repetir aquele padrão de perfeição, de deu tudo certo, a gente é uma família feliz, de Instagram, todo mundo reluzente. E aí, quando a Mirabel vai conversar com ela, porque a Mirabel achava que ela quebraria, né, a maldição da família que estava se ruindo, ela acreditava que se ela fizesse as pazes com a Isabela, que ela tinha um ódio, porque a Isabela era perfeitinha, né? Estava sempre tudo certo, tudo que a Isabela fazia, a vovó adorava. Quando ela vai fazer as pazes com a irmã fica com tanta raiva, porque ela quer um abraço dela e elas estão brigadas, que ela faz um cacto. Então, para quem só fazia flores, cravos, begônias e não sei o quê, ela vai fazer um cacto. Ela falou assim, meu Deus, eu sou capaz de fazer isso? Então, assim, eu sou capaz de fazer não, eu sou capaz de bater o carro, eu sou capaz de tantas coisas, né? E, meu Deus, como serei eu daqui para frente? Quando eu falar sim para a má consciência, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer uma faculdade diferente, eu quero morar em outro país, eu quero mudar de profissão, eu quero casar com uma pessoa que minha família acha que é diferente. Enfim, são inúmeros sim. Uma tatuagem, por exemplo, às vezes para uma família já é uma má consciência. Né? Então, e agora? Como serei eu, essa nova pessoa? Então, ele